Estamos online? Estamos online, né? Boa noite a todos. Vou começar a fazer algumas lives aqui com frequência, porque por conta da correria é difícil produzir vídeos, editar, manipular as imagens, isso leva tempo, né? E as lives, elas são um pouquinho mais práticas nesse sentido, você tem um tempinho, você senta e bota em prática a live, né? Então, sejam bem-vindos aí ao canal, né? Quem está assistindo ao vivo, por enquanto não tem nenhum telespectador, daqui a pouco aparece. Ou quem está assistindo gravado, né? Este canal é um canal que trata sobre o transtorno de personalidade narcisista, mais focado e voltado para vítimas de abuso narcisista, né? O que fazer, como fazer, quais são as dinâmicas de tudo isso, né? Fazer um pouco de psicoeducação para você poder se ver livre das garras de um relacionamento abusivo com narcisistas ou psicopatas, que costumam ser relações muito danosas, prejudiciais à saúde mental, prejudiciais, sem dúvida, à saúde física, emocional, financeira, espiritual. É um verdadeiro desastre, né? Toda vítima que passa por uma relação abusiva com um narcisista ou com um psicopata, ela não pode esperar mais nada além de destruição, né? O fim da vítima é a destruição dela. Não existe pessoa forte que possa viver um ciclo de abuso para sempre, de forma intocável, né? Sem se influenciar, sem se prejudicar, porque a dinâmica do funcionamento da psique destas pessoas com transtorno de personalidade, né, narcisista e psicopata, né, a gente fala antissocial, na verdade, psicopata é um termo popular, né, a dinâmica de funcionamento, de ser e de existir deles é a partir da exploração, é a partir da despersonalização da vítima, é a partir do condicionamento da vítima, a partir de muita dor e sofrimento, porque para a regulação emocional destas personalidades, elas precisam explorar, elas precisam de validação, né, para se regular emocionalmente. E isso significa a destruição. Boa noite quem está chegando aí, né? Isso significa a destruição da vítima, infelizmente, né? A partir de muita dor e sofrimento. Por isso que a gente fala que são relações erráticas e dramáticas. Sempre vai ter muito comportamento errático, sempre vai ter muito drama, sempre vai ter muito sofrimento, e é uma montanha russa de emoções o tempo inteiro, incessantemente. Horas você está no céu, horas você está no inferno, e isso cria vínculos traumáticos muito difíceis de serem dirimidos, né? Por isso que quem entra dentro de um ciclo de abuso narcisista não consegue sair. É muito difícil sair, porque mesmo quando quer sair, o abusador não deixa sair, porque o abusador, ele busca controle e poder, além de suprimento, né? São relacionamentos extremamente cheios de possessividade e não amor. E esse controle e poder significa que a vítima sai a hora que o abusador quiser. E geralmente ele quer que isso aconteça no momento que ele executa um descarte. E quando ele executa o descarte é porque ele já extraiu todos os recursos, todo o brilho nos olhos da vítima, toda a alegria, toda a felicidade, tudo que a vítima tinha de bom, ele destruiu, não serve mais. É como os narcisistas, eles são como crianças mesmo, né? Emocionalmente falando, né? Eles não têm um desenvolvimento emocional, uma inteligência emocional. Então, o fato de eles agirem assim, né, como se fosse um objeto mesmo, né, um brinquedo para eles, e a partir daí, quando não tem mais nada a extrair, ele busca novas vítimas, novo suprimento, em busca, às vezes, de validação, em busca de suprimento, né. Então,
Nós temos vários vídeos no canal falando sobre isso, eu vou estar sempre postando mais conteúdo abordando o tema, né? Esse canal é um canal que tem um trabalho gratuito, pró-social, então, por favor, sempre que puder, compartilhem e curtam, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda a importância desse conteúdo, né? E faz com que isso chegue a mais pessoas, prevenindo essas pessoas de passar por esse tipo de relacionamento abusivo, por esse tipo de dor, né? O narcisista na visão espiritual, tem muitas abordagens, né, sobre isso. Alguns canais falam que eles são o demônio, outros canais falam que eles são eles estão cheios de obsessores, né, que eles são assediados espiritualmente por espíritos inferiores. Aqui no nosso canal a gente não aborda isso, tá? No nosso canal a gente fala sobre psicanálise e o narcisismo sob a visão da ciência, né? O que se tem até agora é que o narcisismo é um transtorno de personalidade, é uma alteração no funcionamento do cérebro, e isso altera como a pessoa se percebe, como ela percebe o mundo, como ela percebe os outros, isso altera a forma como ela enxerga as coisas, como ela compreende, isso significa que altera a cognição dessas pessoas, fazendo com que elas sejam muito autocentradas, né, e donas da verdade, né, e às vezes com um ego muito elevado, ou às vezes não, né, com ego destruído, depende do tipo de narcisista. Então, assim, espiritualmente, eu prefiro não abordar isso, porque eu acho que a espiritualidade é muito boa, a gente tem que buscar ajuda, reconforto, né, alguma forma disso nos esclarecer, nos trazer reconforto, mas a parte espiritual e religiosa é só um auxílio, né, que você vai buscar além de um tratamento adequado com um profissional da saúde, né, além do conhecimento, a psicoeducação, porque, na verdade, os narcisistas também são pessoas que que também sofrem, né, por causa do transtorno. Eles sofrem a maneira deles e causam muito sofrimento. Então, assim, quem dera que a ciência, eu acredito que a neurociência possa achar a resposta para isso, né, quem dera que a neurociência e a ciência juntas consigam descobrir a causa de tudo isso e consigam uma espécie de cura, porque hoje em dia, até hoje, no momento, não tem cura. Então, qualquer tipo de sofrimento, seja para as vítimas, ou seja a própria pessoa narcisista que também sofre, né, muitos deles acabam sofrendo de várias formas, porque eles acreditam naquilo que eles estão vivendo, então, qualquer tipo de sofrimento necessita, né, de uma atenção especial. Então, se a gente for pegar o que a religião fala, que o narcisista é o demônio, que os narcisistas são obsediados, né, a gente acaba separando, segregando as pessoas, e não é, isso aqui não é uma disputa, né, a gente não está de um lado, nós os bonzinhos e os narcisistas do outro, até porque todos nós temos traços narcisistas em maior ou menor nível. Às vezes, uma pessoa normal que não tem transtorno, ela pode ter um comportamento tóxico, né, e nem por isso a gente deve julgar e segregar e separar. Na verdade, a gente deve tentar compreender, entender até que ponto isso é danoso, né? No caso de um transtorno muito sério, em que a pessoa tem comportamentos que fazem mal para quem está vivendo na sua intimidade, a pessoa precisa avaliar o quanto que vale a pena conviver ali, né, na intimidade, e se chegar à conclusão de que isso só está trazendo danos para a sua saúde mental, se afastar, né, que é um direito de cada um. Então, quando a gente fala dessa questão espiritual, eu prefiro não abordar, porque eu não gosto de segregar. Inclusive, eu tenho pacientes, né, que têm um transtorno e que estão buscando, de alguma forma, ajuda. Então, tem canais que falam muito sabiamente sobre isso daí, né. Deus e a ciência, né. A ciência também pode curar quando ela faz descobertas importantes. A gente não é nada sem a ciência também, né? A gente depende, né? Se Deus deu alguma coisa para a gente, é a ciência, né? Para a gente poder tratar os transtornos mentais, as doenças e tudo mais. Então, voltando aí ao assunto, né? Voltando ao assunto, eu já vou te responder, tá, Josué? Voltando ao assunto, então, o narcisismo ele é um transtorno, é uma alteração
na percepção do indivíduo, e isso gera muito sofrimento interpessoal, né? Muito sofrimento, muita dor, muito desespero dentro das relações, e isso gera muito trauma nas vítimas, né? O José está perguntando, quando o meu ex manda vídeos mostrando, chorando, significa vitimização, né? Assim, não dá para saber se a pessoa é narcisista ou não, sem antes fazer uma avaliação profissional. Essa avaliação é muito difícil, tá? Diagnóstico, você diagnosticar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista é muito difícil. É muito difícil. Por que é muito difícil? Primeiro, porque o próprio narcisista não vai buscar ajuda. E se for buscar é para se vitimizar, para manipular toda uma situação, quando ele está para perder a vítima, né? Aí ele vai buscar ajuda sobre esse contexto. Segundo, é muito comum os narcisistas dentro da terapia manipularem o terapeuta, né? O terapeuta, existem artigos científicos que falam que a terapia no narcisista, né? O narcisista começa a fazer o terapeuta agir em conluio com ele, para vocês verem o nível, né, da situação. E terceiro, o próprio diagnóstico é muito complexo. Então, para um terapeuta avaliar uma pessoa se ela é narcisista ou não, existe uma série de processos, né, de inventários, a forma como a pessoa tem o seu direcionamento interno, como uma pessoa tem um direcionamento externo, além desses inventários e exames, né, e testes, né, na verdade, esse diagnóstico tem que vir de 3 profissionais para que ele possa ser considerado mais efetivo possível, tá? Então, falar em diagnóstico de narcisista é uma coisa muito complexa, inclusive a prevalência disso nos registros aí de manuais de diagnóstico, né, como o DSM-5, acredita-se que a prevalência, né, o que é a prevalência? A prevalência é a estatística, né, de quantos narcisistas tem na sociedade, acredita-se que isso está subavaliado, porque não se consegue diagnosticar narcisista com tanta facilidade, né, é muito raro, para falar a verdade, então, alguns especialistas dizem que é 5% da população, alguns já acreditam que seja 20% e outros até mais, né? A gente está vivendo numa fase aí em que a própria sociedade apoia, né, o narcisismo. Então, a live de hoje, né, além de falar sobre o narcisista, né, sobre o transtorno de personalidade narcisista, é para falar sobre uma situação que acontece com bastante frequência quando você está dentro de um ciclo de abuso narcisista, você está convivendo com um narcisista, que é o que nós chamamos de tratamento de silêncio, né? O tratamento de silêncio é uma das etapas do ciclo abusivo. O narcisista, ele começa ele executa várias etapas, né, como love bomb, bombardeio de amor, deixar a vítima encantada, né, aí começa o espelhamento, né, ele começa a ser o príncipe, a princesa que as pessoas tanto esperavam, depois vem o isolamento, né, começa a isolar a vítima, porque o abuso não consegue acontecer sem o isolamento. Nesse processo, né, de isolamento, vão se criando vínculos entre ele e a vítima, né, os vínculos vão se fortalecendo. O tratamento de silêncio é uma dinâmica, né, que acontece dentro do ciclo abusivo, em que o abusador simplesmente fica em silêncio, né, ele simplesmente fica em silêncio. Esse silêncio dele é uma tortura para a vítima e traz para a vítima uma angústia e um desespero muito grande, porque normalmente quando ele executa o tratamento de silêncio, é sem dar explicações. Você está numa relação, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e do nada, né, o abusador para de falar com você. Né? Ou seja, o abusador, lembrando que o narcisista pode ser tanto homem quanto mulher, tá? E para de falar com você, fica em silêncio. E começa a te jogar olhares de reprovação, de condenação, né? Isso faz com que a vítima comece a ter sentimentos muito fortes de angústia e é desesperador, porque imagina você ficar ao lado de uma pessoa que, sem motivo ou explicação alguma, entra em silêncio, é uma pessoa geralmente que você ama, que você gosta, que você quer bem, né? E você vê aquela pessoa em silêncio te punindo, porque o tratamento de silêncio é uma punição que o abusador aplica à vítima.
Por que ele aplica essa punição? Porque às vezes ele entra em tratamento de silêncio sem motivo algum, tá? Não tem motivo. A vítima não fez nada. A vítima não falou nada. A vítima não teve nenhum comportamento que ele pudesse reprovar, alguma coisa que justificasse o tratamento de silêncio, tá? É um comportamento extremamente infantil, porque o narcisista é infantil, tá? Então, ele faz isso justamente para punir, para causar aflição na vítima, para causar angústia na vítima. E isso faz parte do condicionamento que ele executa dentro do ciclo abusivo. Para que ele possa ter poder, controle e domínio, ele precisa fragilizar a vítima. E executando tratamento de silêncio, né, ele consegue aos poucos ir minando as percepções e a autoestima da vítima, porque a vítima começa automaticamente, obviamente, a se culpar. Se o abusador está em silêncio, é porque eu fiz algo. Se o abusador está em silêncio, está me lançando olhares de reprovação, né, gestos de reprovação, é porque eu fiz algo. Normalmente, esse tratamento de silêncio, ele vem em cima da vítima, mas não em cima das pessoas que cercam a vítima. Então, ele vai falar com todo mundo normalmente, ele vai tratar todo mundo normalmente, né? Fazendo com que o valor da vítima seja diminuído, a vítima começa a ser desvalorizada, né? Ele vai tratar bem até o cachorro, mas a vítima ele vai tratar com punição e com tratamento de silêncio. Em alguns momentos, no ciclo de abuso, o tratamento de silêncio, né, ele pode vir a partir de brigas que o próprio abusador provoca intencionalmente para poder justificar o tratamento de silêncio. E muitas vezes, dentro de uma relação abusiva, o abusador ele costuma ter várias fontes de suprimento, tá? Gente, eu vou explicando aqui, discorrendo o assunto, depois eu volto ali nas perguntas, eu dou uma olhadinha e vejo se eu consigo responder alguma só para eu não perder a linha do raciocínio, tá? Então, ele executa discussões, brigas intencionalmente, para que ele possa justificar o tratamento de silêncio, e o fato do abusador, geralmente, tá, isso a grande maioria dos narcisistas e psicopatas, eles têm outras fontes de suprimento, é difícil você conseguir ter uma relação monogâmica com um narcisista ou um psicopata, porque eles sempre buscam suprimento. Você pode, às vezes, não estar vendo esse suprimento ou não saber que isso está acontecendo, mas isso está acontecendo, e eles são muito bons em administrar, gerenciar isso, tá? Então, ele vai lá, provoca uma briga, passa a administrar um tratamento de silêncio em cima da vítima, a vítima começa a se sentir angustiada, culpada, desvalorizada, né? E é um motivo para ele, de repente, se ausentar, não responder para a vítima, passar um final de semana fora, né? Vivendo junto com uma outra vítima, né? Executando, buscando o seu suprimento numa outra pessoa. E é uma forma de ele ter paz, ter sossego, para que a vítima não fique procurando, porque afinal de contas ele estava bravo, né? Ele estava em tratamento de silêncio. Então é uma dinâmica muito desesperadora, muito angustiante, e que vai fazendo com que a vítima comece a ficar condicionada. Ela começa a pisar em ovos, tem medo de falar as coisas, porque qualquer coisa que falar, ele pode começar a executar o tratamento de silêncio, né? Ela entra num processo que a gente chama de hipervigilância. Essa hipervigilância é justamente quando a vítima fica em alerta o tempo inteiro, porque qualquer coisa que ela fale ou qualquer coisa que ela faça pode causar a desregulação emocional no narcisista, né? Ele pode ficar bravo, pode ficar chateado, pode brigar, pode criar situações e voltar a executar o tratamento de silêncio. Então, a vítima, ela tem o seu sistema nervoso ativado constantemente, e o tratamento de silêncio é uma das técnicas, né, que o narcisista usa para confundir, porque a pessoa começa a ficar confusa, né? O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Geralmente, quem tem empatia, né, no caso a vítima, ela vai se preocupar, né, se ela está agindo corretamente, o que ela está fazendo, o que ela está falando, o que está causando essa indiferença que causa na vítima uma dor mortal, né? Essa indiferença é uma dor desesperadora, né, que causa na vítima. Então, pela vítima ter empatia, ela vai buscar querer saber. E no lado oposto,
no lado do abusador, que não tem empatia, ele vai administrar o tratamento de silêncio com a maior frieza possível. E pasmem, né? O pior é que esse tratamento de silêncio muitas vezes nem tem motivo, né? Ele criou o motivo, ele elaborou o motivo, executando o processo de condicionamento, fazendo com que a vítima fique cada vez mais dependente emocional, cada vez mais submissa, e cada vez mais condicionada a viver essa dor e esse pesadelo. Algumas pessoas já me perguntaram, né? Tá bom, o abusador fez o tratamento de silêncio, né? E se eu fizer o tratamento de silêncio também? Bom, abusadores, né, narcisistas e psicopatas, eles não têm limites, eles não aprendem e não conseguem respeitar as pessoas, eles não conseguem respeitar o indivíduo, eles não sabem o que é respeito, né, e muito menos limite, porque na verdade dentro do ciclo de abuso eles vão testando pouco a pouco os seus limites, para ver até onde ele consegue ir com você. E quando ele chega no seu limite, que você pensa, eu vou enlouquecer, eu não aguento mais nessa relação, ele vai esticando esse seu limite, ele vai adestrando você para que você tolere cada vez mais e mais coisas, né? Traições, mentiras, manipulações, situações que um dia, quando você para e olha para trás, você não consegue nem entender, né? Como que você admitiu determinadas situações dentro da sua vida, né? Porque, na verdade, essas situações não aconteceram de uma hora para outra. Ele foi preparando o terreno, foi preparando você, vítima, foi preparando a situação toda até ele conseguindo condicionar, né? Modificar seus pensamentos, suas percepções através dessas dinâmicas tóxicas, tá? Então, se a vítima, ela passa a executar tratamento de silêncio como revanche para o abusador, isso pode ser muito complicado, porque como o abusador narcisista, ele não tem limite, né, você pode dar o recado, né, porque às vezes você está dando tratamento de silêncio porque você está recebendo o tratamento de silêncio, porque você está sendo punido, porque você está chateado com a situação. Só que o abusador não vê dessa forma, né? Ele não vai entender que o seu tratamento de silêncio é porque você tem motivos para isso, porque ele não tem motivos, né? Ele pode fazer o que quer, a hora que quiser com você. Ele vai entender que ele está perdendo controle sobre a vítima, tá? Normalmente, quando a vítima retruca o tratamento de silêncio, a sensação que o abusador tem é essa, tá? Que ele está perdendo o controle, e aí, depende da situação, depende do abusador, tá? Mas isso é muito comum, isso pode acontecer, você desperta o que a gente chama de fúria narcísica, tá? O abusador vai pensar assim, o quê? Quem é você para me dar tratamento de silêncio? Quem é você, para achar que você pode, né, me tratar dessa forma? Eu mereço privilégios, eu sou melhor do que você. Essa forma de pensar do abusador, tá? Você tem que fazer o que eu quero, como eu quero. Você não pode me dar tratamento de silêncio. Então ele vai reagir, e geralmente ele não vai reagir tão bem. Eu sempre digo que se você está dentro de um relacionamento abusivo, uma dinâmica abusiva, tóxica, né, que tem uma pessoa te maltratando, uma pessoa te manipulando, mentindo para você, o tratamento é uma excelente oportunidade de válvula de escape, de você escapar, de você sair dessa situação. É um momento em que você tem uma justificativa para você chegar, né? É claro que tem relações que você não pode terminar, né? Tem relações que envolvem filhos, filhas, família, né? Divórcio, mas se é possível você se afastar da personalidade abusiva, o tratamento de silêncio é uma oportunidade maravilhosa para você falar adeus, né? Tchau, vou lá. Então, ninguém merece viver um relacionamento onde você tem uma dinâmica de manipulação, de mentira, de humilhação, de desvalorização. O relacionamento, ele né, para você ter um relacionamento, ele é baseado, um relacionamento saudável, baseado na confiança, é baseado na reciprocidade, na compreensão, que são pilares que fazem com que você possa ter uma relação verdadeira. Fora disso, né, fora dessa dinâmica de confiança, né, de reciprocidade, é uma pseudo-relação, né? E às vezes a gente precisa parar e olhar as coisas, né, por mais cruel que seja,
e encarar de uma forma realista, né? Entender que se você vive uma relação onde a pessoa te manipula, onde ela mente, onde ela te usa, onde ela te prejudica a sua saúde mental, o seu bem-estar, precisa avaliar se você está vivendo uma relação verdadeira, porque o amor verdadeiro, né, quando você ama de verdade, você é incapaz de tentar prejudicar, você é incapaz de causar mal, você vai se preocupar com a pessoa que você ama, você vai querer bem a pessoa que você ama, você vai querer dar a essa pessoa confiança, você vai querer ser recíproco, você vai querer apoiar, você vai querer ver essa pessoa bem, né? Fora disso, não é amor, né? E a gente confunde muito amor porque essas personalidades patológicas, elas têm ciúmes, tá? Ciúmes patológico e possessividade. E na nossa cultura, quando alguém é muito possessivo, você confunde com amor, você acredita, tá com ciúmes de mim é porque me ama. Nem sempre, tá? Nem sempre. Principalmente quando o ciúmes patológico envolve, geralmente, uma pessoa com personalidade, com transtorno de personalidade, né? A gente está falando aqui de um ciúmes patológico. Então, é um sinal muito grande de alerta para você entender que tem alguma coisa muito mais complexa acontecendo ali e que isso, claramente, não é amor, tá? O amor, ele é mais leve, ele é saudável, ele faz bem, e não faz as coisas que a gente vive dentro de um ciclo de abuso narcisista. Então, só encerrando sobre o assunto, eu já vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, né? O tratamento de silêncio é isso, tá, gente? Resumindo, é punição, né? É punição da vítima, é manipulação, tá? É fazer com que a vítima fique hipervigilante, fique aflita, fique angustiada. Geralmente, o tratamento de silêncio, ele vem junto com a triangulação. Então, quando o narcisista entra em tratamento de silêncio, né? Às vezes ele pode deixar entender que tem alguma pessoa ali por perto rondando, um ex, um amigo interessado, uma amiga interessada, né, que sempre quis ficar com ele ou com ela. Ele pode estar em silêncio, de repente, querendo punir você, fazendo você se sentir culpado ou culpada e dando a entender que por ele estar assim, ele pode acabar encontrando alguém. Isso a gente chama de triangulação, né, colocar sempre um terceiro elemento, real ou imaginário, tá? Pasmem, tão ensandecedor, né, você se relacionar com um narcisista que ele, às vezes, quando ele não tem ninguém, ele coloca um elemento imaginário, tá, para te torturar. Então, existe dentro do narcisismo, do transtorno de personalidade narcisista, componentes sádicos, tá, porque, às vezes, o bem-estar dele significa a sua dor, então, é difícil você dizer que o narcisista não tem alguma coisa de sádico, né, sendo que a dinâmica do funcionamento dele representa dor para você, né? Ele faz você sentir dor, ele faz você sentir angústia, faz você sentir tristeza, faz você se sentir hipervigilante, traumatizado, desesperado, né? Então, isso querendo ou não, é um componente de sadismo, tá? Então, o tratamento de silêncio envolve tudo isso, né? Inclusive a triangulação, a punição, tudo isso para o condicionamento, para condicionar, né? Manipular, dominar a vítima, subjugar a vítima, e isso vai fazendo com que a pessoa vá ficando aos frangalhos, né, sempre querendo fazer mais para resolver isso, e geralmente pessoas conscienciosas, tolerantes, né, que querem o bem, que querem uma relação de bem, que querem uma relação feliz, elas vão começar a se esforçar para tratar bem esse manipulador, fazer alguma coisa, dar um presente, dar dinheiro, trazer algo de benefício para ele, para ver se acalma, né, essa situação toda, e se volta à normalidade, mas isso é um jogo, né? Isso é um jogo onde a pessoa, inocentemente, né? Porque ela parece inocente, os abusadores parecem inocentes, né? Tá te manipulando, tá te usando, e tá extraindo mais suprimento ainda de você, sem que você perceba, né? Então, quando você se vê dentro de uma dinâmica dessa, de tratamento de silêncio, isolamento, ciúmes excessivos, ciúmes patológico, né, são sinais de que você está com uma pessoa que tem algum problema patológico muito sério. A gente não pode aqui diagnosticar, né, até peço para que vocês não fiquem falando, é narcisista ou não é narcisista, quem faz isso é um profissional, e é muito, como eu falei no começo da live, é muito difícil você diagnosticar,
é que tem pessoas que são mais narcísicas, né, e não necessariamente elas estão dentro do espectro do transtorno. E tem pessoas que são abusivas, e não necessariamente elas precisam ter o transtorno de personalidade narcisista. O que a gente tem que entender é que qualquer dinâmica tóxica faz mal. Qualquer comportamento tóxico faz mal, e se isso faz parte da essência da pessoa, você tem que avaliar o quanto isso compensa na sua vida, o quanto isso pode te trazer de felicidade, o quanto isso pode te prejudicar, né? No meu ponto de vista, eu acho que a vida é tão curta e a vida passa tão rápido, né? E nós temos tão poucas oportunidades de sermos felizes, e no final das contas, o que conta é isso, né? Você viver bem. Então, na minha avaliação, eu acho impossível você ficar perto, eu acho impossível ficar perto de uma pessoa tóxica que tem comportamentos que me façam sentir mal, que me façam sentir angustiado. Se é possível, muda, sabe? Transforma isso, muda as suas amizades, se é uma amizade tóxica, se é um chefe tóxico, se é um companheiro ou uma companheira tóxica, né? A gente tem que tentar transformar isso, é claro, né? Todas as pessoas merecem chance de melhoria, né? E perdão. E às vezes tem pessoas que melhoram, então a gente tem que tentar uma conversação amorosa sempre, tem que tentar remediar sempre, né? Fazer com que a relação dê certo, mas a partir do momento que você vê e percebe que não há transformação, que a pessoa que você está falando e pedindo, implorando para que ela não tenha esses comportamentos tóxicos é inflexível, a pessoa não se priva de te manipular, de te tratar com desdém, com silêncio, né, com tratamento de silêncio, de triangular, de te desvalorizar, meu filho, minha filha, né, sai correndo, tá? Sai correndo, porque eu nessa área, né, tenho tratado muitos pacientes e tenho as minhas experiências pessoais. Eu particularmente nunca vi quando a pessoa é assim, inflexível, eu nunca vi melhora, tá? Nunca vi melhora. E quem é diagnosticado realmente com um transtorno, como eu falei, é quase impossível você diagnosticar, não muda, tá? Não muda, vai ser assim sempre. Então, às vezes, você tem que botar numa balança que realmente você precisa para ser feliz, tá? E avaliar realmente se esse relacionamento, seja com familiar, com chefe, com companheiro, com companheira, o quanto que isso vai realmente, vai ser promissor e te fazer feliz, tá? Então, tratamento de silêncio, de forma alguma. Nunca. Não aceite tratamento de silêncio, né? Relacionamento é conversa, relacionamento é entendimento, relacionamento é troca. Se há dificuldades, se há conflitos, se há diferenças, essas diferenças e conflitos têm que ser negociados com muita sensatez, com muito amor e principalmente com muito respeito, né, pelo seu companheiro, pelo seu familiar, pelo seu chefe, pelo seu amigo, não importa quem seja. Sempre tem que haver respeito dentro da relação, tá? Então, o que eu queria falar hoje aí, já passou 30 minutos, a live era para ser só de 30 minutos, tá? Sobre o tratamento de silêncio, seria isso. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, né? Uma eu já respondi. Josué, todos nós temos algumas características narcísicas, tá? O importante é que a gente não deixe que isso cresça tanto ao ponto de você se sentir melhor, muito melhor do que os outros, ao ponto de você ser indiferente à dor do outro, né? É importante a gente ter uma característica narcísica no sentido assim de você ter uma boa autoestima, de você se gostar como pessoa, reconhecer seus valores, tá? Isso é saudável, né? Existe um narcisismo saudável. Isso não é transtorno, né? Um narcisismo saudável. O problema é quando isso não é saudável, quando vira um transtorno, quando você é o centro das atenções, quando você é o mais importante, quando você é mais que os outros, e indiferente ao que os outros sentem e prejudica os outros e não se importa com isso, tá? Então, todos nós temos um grauzinho de narcisismo saudável, legal, tem que continuar assim. Não é saudável, aí a gente tem que rever os nossos comportamentos, e às vezes a gente tem comportamentos narcísicos, tá? Tóxicos,
mas não significa que a pessoa, que a gente seja, tenha transtorno, né? O importante é sempre rever, e a habilidade de você rever os seus comportamentos, a forma como você pensa, isso é uma coisa que é positiva demais, tá? Quem tem o transtorno não consegue fazer isso. Não consegue se enxergar, não consegue enxergar as suas falhas, porque o transtorno faz com que justamente a pessoa tenha percepções alteradas da realidade, tá? Não sei, Edivo, se o Bolsonaro é narcisista, o nosso canal fala sobre transtorno, mas não tem nada a ver com política, tá? Isso aí eu deixo para quem está perto dele avaliar, não conheço ele pessoalmente. Qual a relação do sadismo? A neurociência explica. Então, foi o que eu falei, tá? O transtorno, ele tem um quesinho do sadismo e do transtorno de delírio, tá? A neurociência explica que existe uma alteração cerebral, essa alteração diz respeito à capacidade de sentir empatia, tá? E como o narcisista ele é mentiroso patológico, ele em algum momento passa a acreditar na sua própria mentira. Algo muito similar que acontece com pessoas que estão dentro de seitas, né? A pessoa que está dentro de uma seita, ela acredita naquilo mesmo, que sejam essas seitas terríveis aí, né? Que tem gente até que se mata, que tira a própria vida por causa disso, né? Mas elas ficam tão alienadas, a crença delas é tão forte nisso, que é algo parecido com um sistema que acontece com o narcisista, tá? Ao ponto de ele falar assim para a vítima, olha, eu fiz isso porque é culpa sua. Ele foi lá, mentiu para você e te prejudicou. Aí ele vai dizer que é culpa sua. E ele passa a acreditar nisso de uma forma tão forte, tão determinada, que para ele isso é verdade, tá? Então, existe um certo delírio psicótico, tá? É um componente que tem dentro do narcisista, dentro do transtorno narcisista. Assim como existe um componente do sadismo de ver a dor no outro, né? E fazer com que essa dor seja suprimento, né? Porque o suprimento pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, o narcisista, ele costuma provocar as vítimas para desequilibrar a vítima e falar, ó, tá vendo? Você é um narcisista, né? Então, isso é sadismo, tá? Isso tem um componente do sadismo, não tem como você separar. É claro que tem uns que são mais sádicos, outros menos, né? Mas tem sim um componente do sadismo, tá bom? Essa pergunta do narcisista é diva, né? O narcisista não consegue ter personalidade. Como é que eu vou explicar? É muito difícil, tá? É muita maluquice, para falar a verdade, porque o narcisista, ele meio que é camaleônico, né? Então, ele tá com uma vítima, ele vai ter uma personalidade. Ele tá com outra, ele vai ter outra personalidade. Ele tá com outra, ele vai ter outra personalidade, porque ele faz o espelhamento, o love bomb, para conquistar a vítima, e começa a agir de acordo com a vítima. Então, de acordo com cada vítima, ele vai agir, mas, na verdade, por trás disso, ele tem uma personalidade única que é dele, né, que é essa personalidade que é abusiva, tóxica, né, que é suprimento, se acha melhor que todo mundo, e assim por diante. Então, isso confunde um pouco, porque ele tem, sim, a personalidade dele, né, é um ego, é uma personalidade falsa, tá, ele cria realmente um personagem, mas esse personagem ele vai adaptando de acordo com as situações, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Josué, a próxima live eu não sei te dizer, porque eu estou fazendo live quando tenho tempo livre, assim, meus pacientes estão livres, mas eu vou procurar fazer bastante live no YouTube, tá? Marca o sininho ali para notificação, porque eu estou sem tempo para fazer vídeos e tem que ficar editando, leva muito tempo. Eu prefiro fazer a live, que é uma coisa mais rápida, e aí eu consigo interagir com vocês também, conversar, e a live fica mais enriquecedora, tá bom? Oi, Cris, tudo bem? Não tem problema, Cris, eu fiz a live aí meio de surpresa, porque tinha paciente e eu acabei não atendendo agora, então eu decidi que eu vou começar toda vez que eu tiver paciente que não acontecer a sessão, eu vou fazer uma livezinha aí, pelo menos de meia hora, né, para ir alimentando o canal do YouTube, tá bom? Imagina, então a Cris que chegou agora, a gente estava falando sobre o tratamento do silêncio do narcisista, e resumidamente o tratamento de silêncio é uma forma de punição, né, à vítima, né, é uma punição à vítima, fazendo com que o narcisista consiga condicionar a vítima, deixar ela angustiada, hipervigilante,
né, se sentindo culpada, e ao mesmo tempo que acontece a punição, acontece a triangulação, né? Geralmente, quando vem a punição, também vem a triangulação. O narcisista, a punição não, desculpa, o tratamento de silêncio, né? Quando vem o tratamento de silêncio, como punição, acontece a triangulação, né? O narcisista, ele começa, né, a dar a entender que tem alguém ali à espreita, no caso de um relacionamento amoroso, tá? Mas a triangulação, essas etapas todas acontecem, seja qualquer tipo de narcisista em qualquer situação, seja um chefe narcisista, uma mãe narcisista, um pai narcisista, irmão narcisista, amigo narcisista, as etapas são sempre as mesmas, é só o contexto que muda. Então, no tratamento de silêncio, ele traz a triangulação, falando, ó, né, dando a entender, né, às vezes ele nem fala, né, ele joga aquele olhar de reprovação para a vítima se sentir culpada, sendo que ela não fez nada, e aí ela, como é empática, vai se preocupar, querendo entender o que está acontecendo, vai sofrer, fica angustiada, e ao mesmo tempo ele vai, né, dando a ideia de que algo está acontecendo ali, né, que alguém pode aparecer, que um ex-namorado, uma ex-namorada. Inclusive, eu falei que na triangulação é muito comum o narcisista criar um terceiro elemento fantasioso, tá? Fantasioso. Já vi isso várias vezes, né, o narcisista não tem ninguém ali no momento, ele cria pode ser até um personagem de TV, né? Tipo, tá assistindo a novela lá, fala, ó, o Antônio Fagundes piscou para mim, né? Então, assim, não duvidem da capacidade do narcisista de confabular, de mentir, de desprezar, de causar angústia, de causar dor, tá? Então, a gente estava falando, basicamente, era sobre isso, tá, Cris, que a gente estava falando. Olha, Josué, eu não sei qual é a realidade de vocês, né? Você está falando aí que ele parou de falar com você, né? E como deveria ser a reação mais saudável, né? Acho que eu entendi, acho que você quis dizer que ele está te dando tratamento de silêncio. Olha, você tem que avaliar a relação, tá? Se tem essa dinâmica de tratamento de silêncio, de vitimização, de manipulação, de mentira, como eu falei na live, né? Você tem que avaliar o quanto que isso é saudável para você, porque geralmente as relações tóxicas a gente não percebe, mas elas vão nos destruindo, elas vão nos despersonalizando ao ponto que chega um momento que você é descartado, tá? Porque é o que acontece quando é um relacionamento abusivo. E aí não sobra mais nada de você, né? Como pessoa, acaba com o seu brilho, acaba com a sua vida. E isso traz problemas financeiros, espirituais e vários outros tipos de problemas, né? Então, eu sempre digo, narcisista, teu tratamento de silêncio, você tem consciência de que é uma relação abusiva, de que é tóxica, que está te fazendo mal, que isso não é para você, deu tratamento de silêncio, vaza fora, sai correndo, sabe? Como diz Sam Vaknin, né, que é um narcisista, tá? Ele tem um canal no YouTube, é narcisista, diagnosticado. Ele fala, é narcisista? Corra para as montanhas, saia correndo, né? É uma janela, uma oportunidade para você sair fora, tá? Mas quem tem que avaliar isso é você, né? É difícil você saber da realidade de uma outra pessoa assim pela internet por uma mensagem, né? O tratamento de silêncio é um tratamento desumano com a vítima, né, para ela se sentir culpada, aflita, angustiada, e é um tratamento infantil, né, um comportamento infantil. Então, eu acho, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu, Leonardo, eu acho que ninguém deve aceitar um tratamento desumano desses, de desvalorização, e tão infantil, né? Como eu falei agora há pouco, 5, 10 minutos atrás eu falei, toda relação, quando há conflitos, você precisa conversar, você precisa negociar, você precisa ajustar, né, com bom senso, com carinho, com conversação amorosa. Você não pode aceitar de forma alguma desrespeito, desvalorização, tratamento de silêncio. A pessoa está demonstrando claramente que ela não te ama, né? Você é tão desprezível, né, que ela não te ama, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito grave. Geralmente as vítimas não fazem, geralmente as vítimas não fizeram nada, né? Ainda assim, se você fez alguma coisa, uma pessoa que te ama, ela vai falar, peraí, você tá errado, vamos conversar, isso aí que você tá fazendo não tá certo. Ela não vai te tratar com desdém, com silêncio, te ignorar, te tratar como nada, né? Porque justamente é um comportamento infantil para causar dor, punição, angústia, aflição e culpa, né? Então, não sei, cada um sabe da sua realidade, né? Eu não aceitaria tratamento de silêncio. Ah, quer ficar em silêncio, né?
Então, vamos ficar em silêncio eterno, né? Cada um no seu canto, né? E como eu falei, né? Você devolver tratamento de silêncio para o narcisista, você vai despertar a fúria narcísica, porque ele vai perceber, né, que ele está perdendo o controle, ele não compreende que você às vezes está em silêncio porque você tem seus motivos, ele está te tratando mal, né, você está chateado, está aborrecido, e aí ele vai entrar em fúria narcísica, tá? Então vai virar uma disputa que não é legal, não é saudável dentro de um relacionamento, tá bom? Assim, Cris, o tratamento de silêncio também é uma justificativa que o narcisista dá para quando ele começa a entrar num processo de descarte, né? Às vezes quer estar com outra no final de semana, causa uma briga, fica em silêncio, pune a vítima, né? Aí a vítima vê que ele está em silêncio, não quer incomodar, mas ele está lá com outra no final de semana, né? Então, são táticas, né? Eles são mestres em joguinhos, né? E qualquer tipo de jogo não é saudável. Relacionamento saudável não tem jogos, né? Tem sinceridade, amor e parceria. Ah, sim, Cris. Eu não sei se você estava aí quando eu falei, né? Que você falou que o ex se convencia das próprias mentiras, né? Já falei com psiquiatras, né? E com vários profissionais da saúde. Tem um componente do delírio, tá? Tem inclusive um vídeo meu aí no YouTube que fala que tem um componente do delírio psicótico no narcisismo, tá? Porque eles, em certo momento, eles entram em confabulação, né? O que é a confabulação? Eles começam a mentir, e eles misturam a mentira com a realidade, vira uma pasta ali bem mexida, né, que confunde todo mundo, e eles acreditam nisso piamente, tá? Inclusive eu falei na live aí, quem estava me vendo, quando você, não sei se alguém já viu isso no narcisista, né? Eles falam muito do olhar do narcisista, né? Todo mundo que convive com o narcisista tem essa percepção, meu Deus, o olhar do narcisista é uma coisa inexplicável. Mas também o momento de confabulação do narcisista é uma coisa muito aterrorizante, eu já presenciei. Quando ele tá mentindo, você sabe, você vê que ele tá mentindo, você sabe que é mentira, você tem provas que é mentira, mas ele tá mentindo, assim, de uma forma muito parecida com quem acredita em seitas, né? É um olhar, assim, uma crença, uma coisa absurda, de uma forma tão alienada que é muito parecido com uma seita, né? Tô falando dessas seitas malucas que tem por aí, que a pessoa acredita, assim, né, que ela pode voar e ela pode pular do prédio, né, e essas coisas malucas aí que tem pelo mundo, é muito parecido, tá? Então é um componente do delírio, delírio psicótico, tá? Junto aí com um transtorno de delírio, tem componentes disso sim, tá bom? Ediva, o histriônico é diferente do narcisista? Ediva, é muito comum comorbidades, tá? O que quer dizer isso? Narcisista pode ser histriônico também. Histriônico pode ser narcisista também. É muito difícil e raro um narcisista ser só narcisista, tá? É raro. Um borderline ser só borderline, né? Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno que tem tratamento. Existe remissão dos sintomas, né? Você consegue, tem a terapia dialética comportamental, né? Que tem tido sucesso no tratamento de borderline, mas o problema é quando o sujeito, o homem ou a mulher, não importa, ele é narcisista borderline, com comorbidade borderline. A mesma coisa, o narcisista com comorbidade histriônico. Então, esses transtornos, histriônico, borderline, antissocial, né, narcisista, estão todos no mesmo grupo do DSM-5, grupo B, porque são transtornos que se misturam muito, é muito difícil a pessoa ter só um desses transtornos, ela geralmente é um combo, né, infelizmente, né, é um combo. Então, você pode estar lidando com uma pessoa que é narcisista e também psicopata, ela pode ser narcisista e também borderline, ou narcisista histriônico, ou histriônico com borderline, é uma mistura, é enlouquecedor. Então, eles estão no mesmo grupo do DSM-5 porque eles se misturam muito, são comportamentos muito parecidos, todos eles têm ausência de empatia, e o pessoal confunde demais, né? Até difícil você separar, porque o borderline tem comportamentos muito parecidos com o narcisista, mas com razões diferentes, com motivos diferentes, né, motivações diferentes do narcisista, né, o narcisista ele quer validação, ele quer ego, quer inflar o ego dele, né,
ele se sente superior, arrogante, o borderline tem medo de abandono, o psicopata, né, o antissocial, ele quer vantagens, né, ele quer suprimento, mas não necessariamente o antissocial, que é o psicopata, precisa de validação, às vezes ele quer só te usar mesmo, só tirar algo de você, né, mas ele não precisa necessariamente de validação. Então, é um mix, né, é um mix muito... Sim, o Sam Vaknin tem um transtorno, ele é diagnosticado, tá? É um mix muito complexo mix muito complexo, né, de transtornos, são todos tóxicos, né? E quando a gente está falando de transtorno mesmo, o ideal é ficar longe, tá? O ideal é ficar longe sob a condição de que você vai destruir a sua saúde mental. E quando eu falo destruir, é destruir mesmo, né? Não vai sobrar nada de você, né? Você vai ficar no fundo do poço, né? E quando destrói a sua saúde mental, a mente é a coisa mais importante do ser humano, né? E quando a gente destrói a nossa saúde mental, você destrói todos os outros aspectos da sua vida, né? Espiritual, financeiro, familiar, todos os outros contextos vão ficar em desarmonia por conta de que a sua mente não tá legal e você não tá bem, né? E uma coisa vai levando a outra. Então, assim, é tóxico, a personalidade é tóxica, até que ponto vale a pena você viver ao lado? Né? Até que ponto vale a pena você viver isso? Né? Você tem que conversar com amorosidade, observar se no seu parceiro, ou na sua parceira, ou no seu familiar, ou no seu chefe, existem melhoras, né? Porque às vezes tem pessoas que aparentam ser narcisistas, mas elas conseguem reconhecer, o principal fator, tá? É reconhecer a sua responsabilidade, né? Tipo, a pessoa foi meio narcísica com você, foi meio abusiva, mas aí você conversou e daqui a pouco passou 2 dias, ela voltou e falou, olha, eu acho que você tem razão, né? Eu vou tentar não fazer mais isso. Pode até fazer de novo, mas ela pelo menos está tentando não fazer, né? E ela aceita conversar. O problema das personalidades patológicas é que elas são inflexíveis, né? É a mesma coisa que você conversar com uma parede, né? O que você consegue extrair de uma parede? Que tipo de mudança? Olha a parede, você tá aqui no meio da sala. Eu precisava gentilmente que você saísse daqui e fosse meio metro mais para frente, porque eu preciso passar um objeto aqui, né? A parede vai sair? Nunca. Então, a mesma dinâmica de você falar com uma parede é você falar com um narcisista. Né? É uma parede. Nada entra ali a não ser a opinião própria, nada vale mais do que a opinião própria dele, né? E você não consegue melhora nenhuma, você não consegue mudança nenhuma, e você vai sempre presenciar os mesmos comportamentos o tempo todo, tá? Então, a partir dessa dinâmica, é como ele existe no mundo, essa dinâmica tóxica é prejudicial para a sua saúde, é incompatível você viver ao lado de um narcisista e ter saúde mental. Isso não acontece, né? Isso não é possível. É incompatível porque a forma dele funcionar, ser, pensar, existir e executar, né, as suas tarefas no dia a dia, pensar e falar, é sob a manipulação, é sob a mentira, tanto é que eles não usam a conversa para conectar, né? Quando você conversa com uma pessoa, né? Se a pessoa não está tendo comportamentos legais, você vai conversar para se conectar, para entender por que ela está fazendo isso, para tentar pedir para que ela melhore, você também quer tentar melhorar, né? É uma conexão, é uma troca, né? Que acontece na conversa. A conversa com o narcisista é somente e unicamente para manipular e para conseguir suprimento. A dinâmica de conversação dele é assim, por isso que ele é às vezes tão convincente ao ponto de convencer a vítima de que ela está errada, mesmo, tá, que ela não tenha feito nada. O narcisista consegue convencer uma pessoa de que ela está errada, mesmo que ela não tenha feito nada, né? Ao ponto da vítima, isso a gente chama de gaslight, né? Ao ponto da vítima começar a duvidar até das suas próprias percepções, duvidar até do que é real e do que não é real, duvidar até de si em vários aspectos, tá? Então, por isso, essa dinâmica é destrutiva,
é tóxica, né? E a gente tem que lutar nessa vida por saúde mental, por paz, por equilíbrio, por bem-estar, por felicidade, porque não dá para viver assim, né? Não dá para viver assim. Então é isso, gente. Eu tô vendo aqui que não tem mais perguntas, né? Eu tentei responder todas as perguntas. A live era só 30 minutos, a gente está quase 1 hora, né? Eu agradeço aí a presença de todos e sempre deixem o sininho ativado aí, compartilhem, curtam, porque isso é a única forma que a gente tem de auxiliar outras pessoas que passam pelo mesmo, né? Divulgando informação, aprendendo e trocando informações para auxiliar todo mundo, né? Então, eu agradeço aí quem ficou presente na live, vou sempre fazer live de agora em diante, tá? Porque acelera, né, a minha possibilidade de postar vídeos aqui no canal e com isso acho que o canal vai crescendo e levando mais informações para quem precisa, né? Esse é um trabalho pró-social que eu faço aí, que eu espero que ajude. Então, agradeço aí a Ediva, agradeço o Josué, agradeço a Cris, agradeço todo mundo que está aí assistindo, que comentou, que não comentou, né? Sempre que eu posso, eu também respondo os comentários aí no canal, né? Então, por enquanto o canal é pequeno, dá para responder. Depois que o canal for crescendo, a gente vai tendo mais dificuldade aí de responder, mas sempre que possível eu estou online aí presente, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite aí. Obrigado, Cris, tá? Obrigado por você ter assistido. E fiquem bem aí, fiquem na paz, tá bom? Um abraço aí. Obrigado, André. Tchau.